Meus amados irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui no canal para trazer uma breve palavra. Eu estava meditando sobre quando eu cheguei na igreja, se ouvia muito e por muitas vezes ouvimos dizer que antes do arrebatamento vai haver um grande avivamento, um avivamento mundial. Todas as igrejas, todas as cidades, estados iriam receber esse avivamento. Mas a questão é, será se realmente vai existir esse avivamento? E é sobre isso que eu quero trazer aqui uma breve palavra. Mas antes eu convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude nessa missão. Meus irmãos, um texto que foi muito usado para esperança deste avivamento era Joel, capítulo 2 e o versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Essa profecia de Joel, ela se profetizou no dia do Pentecoste, no dia onde a igreja foi batizada. Essa profecia é exatamente para o início da igreja. Nós não encontramos na Bíblia texto que prove, que comprove um possível avivamento em toda a igreja, em todo o mundo. O que nós encontramos na Bíblia são advertências ruins para os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que nós vimos, o que nós estamos vendo, é que nos últimos dias haverá um tempo onde os homens se tornarão, mas distantes de Deus por conta dos seus hábitos, de seus costumes, do seu coração está entenebrecido, aonde a sua alma está em angústia. O que nós vemos na Bíblia é exatamente o período que antecede o arrebatamento, é um período negro, é um período sem amor, sem paz, aonde os homens se tornarão profanos, ingratos. O que nós temos visto nos nossos dias é exatamente isso. O homem está cada vez mais se afastando de Deus, de forma que para tudo ele tem uma opinião, para tudo ele tem uma razão, para tudo ele tem algo na Bíblia que ele se respalda. É impressionante como o homem está com sua mente morta, a sua consciência morta, enternebrecida no pecado. É impressionante o percurso da igreja. A Europa, que antes era o berço do evangelho, do Pentecostes, dos grandes pregadores, dos homens que profetizaram, que pregaram, dos homens que Deus levantou como verdadeiros profetas, líderes. Hoje, o que nós temos ouvido e visto é que a Europa já não tem mais o evangelho e precisa fazer com que a Igreja do Brasil
envie missionário para a Europa. Os Estados Unidos está neste mesmo percurso. A igreja antes era uma igreja cheia, igrejas, grandes igrejas, megas igrejas. Nós vimos isto em reportagens. Hoje as igrejas estão alugadas para entidades, para prefeituras, para órgãos públicos, porque aquela igreja já fechou e não tem mais crente. O Brasil está caminhando para o mesmo caminho que caminhou a Europa, que caminhou os Estados Unidos, e o Brasil está indo por este mesmo caminho. Hoje nós enfrentamos uma guerra dentro da igreja. O que nós temos visto hoje é exatamente os crentes estão com a sua mente, com a sua consciência morta para com o pecado. O que antes era pecado, hoje existe um senso. As pessoas são relativas. As pessoas hoje julgam o pecado de forma diferente. E para tudo o homem hoje se fundamenta em texto. É impressionante. Em Mateus 24:14 diz que este evangelho será pregado em todo o reino. Então virá o fim. Mas alguns versículos antes, Jesus diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-á, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. As profecias que Jesus falou acerca do fim são profecias onde não existe um avivamento. O que está existindo aqui, que Jesus está afirmando, é que no final dos dias, o que antecede a volta de Cristo, os homens se trair-se-ão uns aos outros. As pessoas se odiassem uns aos outros. As pessoas hoje, elas vivem odiando as pessoas, os irmãos. As pessoas hoje, elas fazem brigas, intrigas por simples coisa. As pessoas estão traindo uns aos outros. Hoje você é amigo de fulano, amanhã ele te trai. As pessoas estão hoje com um senso que andam lá em cima. Não existe mais aquela amizade de parceria, onde você brinca, umas brincadeiras sadias, umas brincadeiras que muitas vezes era uma distração. Não, se você brincar, por trás alguém vai dizer: fulano de tal me falou isso, e me falou aquilo de você. Esse modelo é o modelo que nós estamos vendo hoje. É exatamente o que Jesus disse em Mateus. E muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão, odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. É impressionante como nós temos visto hoje homens se levantando como profetas, mas que na verdade não têm intimidade com Deus. Nós estamos vendo o amor, a maldade se multiplicar, e nós estamos vendo um esfriamento do amor. Aqui eu digo uma coisa para nós: se a igreja brasileira, se nós não buscarmos ao Senhor de coração, nós iremos perder a salvação. Porque os tempos que antecedem o arrebatamento são os tempos mais difíceis na terra. Os homens hoje têm comissão, o seu ouvido está completamente envolvido com outras coisas, menos o evangelho. Existe uma comichão no seu ouvido. As pessoas não param mais para ouvir a sã doutrina, não querem mais ser disciplinadas. O que nós temos visto é exatamente esse modelo de sociedade. Jesus está
voltando. Jesus certa vez perguntou: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus, quando proferiu em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus estava vendo esses dias. Jesus estava vendo os homens desses dias com o coração duro, entenebrecido, cego espiritualmente, sem amor. Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As pessoas estão crendo hoje no Evangelho em um outro contexto, não aquele do qual ele foi chamado. Por isso que o Espírito disse: volta à prática do primeiro amor. Meus irmãos, não existe texto que possa comprovar que vai haver um avivamento antes, próximo do arrebatamento. Mas o que nós temos visto são textos que comprovam que próximo do arrebatamento, o mundo, a sociedade, estará em conflito, em pavor, em desunião, em desafeto. A Bíblia diz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que nós temos visto hoje é isso, uma apostasia. E essa apostasia aqui é uma profecia que está direcionada para a igreja, para aqueles que conhecem o Evangelho. Nós estamos diante de uma crise que a igreja, que os cristãos, que a noiva do Cordeiro está passando. Mas nós temos a direção, nós temos o rumo, nós temos exatamente a bússola. A bússola da profecia aponta exatamente um tempo turbulento na terra. Nós temos a direção, as profecias estão nos direcionando, que os tempos são difíceis, mas mesmo assim o homem ainda está caindo em pecados, se distanciando, se afastando, estão se tornando verdadeiros falsos profetas. Os homens estão se apostatando da fé. Essas profecias estão se cumprindo e nós temos visto nos nossos olhos esses dias maus. Meus irmãos, não existe nenhum texto que mostre que nós viveremos um avivamento. O século passado, a igreja passada viveu avivamento, porque os tempos não eram o mesmo de hoje. Os tempos não eram difíceis, os homens amavam, homens que se ajudavam, homens eram companheiros, homens, eles estavam juntos em um só propósito. As igrejas hoje, a igreja de Cristo vive em brigas, as convenções estão em guerras, os cristãos estão em guerras por conta de departamentos, posição, oportunidades. Pessoas estão saindo da igreja e dizendo: eu não vou mais para lá por isso e por aquilo. As pessoas estão dizendo assim: eu não vou para a igreja, porque os crentes são pior do que as pessoas que vivem no mundo. Nós estamos vivendo um tempo de crise e é exatamente o cumprimento dessas profecias. Para uma conclusão objetiva, eu quero dizer aqui: não existe um avivamento antes do arrebatamento. O que a igreja tem que voltar a fazer é viver o Evangelho, é buscar o amor, é viver em paz, fazer a evangelização, o ide. A igreja precisa voltar ao primeiro amor.
porque os dias são maus. Amém.